a falta de tecnologia obrigar você a ter investimento em CAPEX, né? Investimento físico muito alto. Vem a tecnologia e você não precisa da agência. Então, você vê que isso foi um fator determinante para acabar ou para permitir maior concorrência. Agora, o FDIC pode ter pessoa física não qualificada. Puxa, que interessante. Então, agora esses fundos vão ter mais dinheiro ainda e vão talvez trazer um pedaço da população para outro tipo de risco, né? Maior, menor, aí depende do modelo, que pode dar mais dinheiro para essas pessoas, que vão estar felizes em ganhar mais do que deixar o dinheiro parado no banco. Você fala um negócio que não é bem, não, peraí, você não está correto, deixa eu ver isso aqui melhor. Então, o nível de sofisticação, de monitoramento e as exigências do pessoal é muito, muito superior ao que você estaria acostumado com qualquer outro órgão público, a verdade é essa. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje, mais um SOS Bacen, e hoje com um convidado muito, muito especial que todo mundo com certeza conhece. Não tem ninguém que já não tenha ouvido falar dele. Exatamente. Você quer saber um pouquinho mais sobre o mercado de fintechs de crédito, FDICs e essas coisas? É aqui que você vai conseguir desvendar esse mistério. Todas as dúvidas hoje vão ser sanadas. Exatamente. Por completo. E quem que é o nosso convidado? O renomado Bruno Baldutini. Quem não conhece ele, né? Pelo amor de Deus. Acho que não tem ninguém. Não tem como, não tem como. Bruno, obrigada pela sua participação, obrigada por aceitar esse convite aqui para esse bate-papo. Bom, eu vou, assim, para quem não conhece, né, porque é bem difícil, eu vou dar aqui uma breve introdução de quem é o Bruno. Ele é o sócio do Pinheiro Neto há mais de 25 anos, desde 2001. 32. 32? Estou no Pinheiro Neto há 32 e 22 ou 23 de sócio. Uau, uau. Formado pela PUC São Paulo, com LLM em Boston University, ele atua fortemente no desenvolvimento de novos produtos bancários, soluções e desenvolvimentos de e-wallet, cartão de crédito, pagamentos em criptoativos, atua também de forma contínua em várias vertentes do Open Finance, Pix e etc. Ele foi uma das pessoas que participou ativamente na elaboração e contribuição das regras de meios de pagamento, criação de SCDs, CEPs, que vai ser o tema que a gente vai abordar hoje aqui também, lei cambial, Open Banking, enfim, gente, tudo que vocês podem imaginar do mercado financeiro e mercado de meios de pagamento, Bruno Baldutini é a referência. Bruno, aqui a gente tem nessa temporada um objetivo, né, Mari, de entender onde as pessoas que estavam lá, né, participaram muito ativamente da Lei 12.865, estavam, né? Como que elas estavam naquela época que como elas receberam, né, a nova norma, qual foi aquele momento, né, aquela tensão dentro do escritório. Exatamente. E a pergunta que a gente faz para todo mundo é: onde você estava há 10 anos? Beleza. Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês no SOS Bacen. Acho que esses podcasts são muito bons para as pessoas entenderem temas que parecem muito complexos. Mas, no fundo, quando você entende, tem uma lógica, você consegue usar seu bom senso. Só que ele sempre assusta, principalmente os novos que vão entrar. Mas, indo direto na pergunta, né, eu estava no escritório, né, com 32 anos, não podia estar em outro lugar. Mas, de fato, em conversas, nesse momento, acho que nesse momento da história, você tinha uma conjugação de várias coisas. Você tinha uma entrada maciça de novas tecnologias, com pessoas dizendo, olha, abra sua conta só no celular, eu consigo fazer um P2P lending só usando o celular, eu consigo distribuir sem ter agência bancária. Então, você começa a ver a chegada das novas tecnologias. Então, a gente tinha muito cliente, um deles que foi, vamos dizer, o precursor da lógica da SCD, né? Começava a vir falar com a gente. Então, esse era um movimento. O outro movimento era um estudo que tinha sido feito em 2010 pelo Bacen, em que ele questionava muito os arranjos de pagamento das bandeiras, que era um arranjo muito fechado, com proibida a entrada. Existia, naquela época, uma exigência de que, para você fazer parte de um arranjo Amex, um arranjo Master ou Visa, você tinha que ser uma instituição financeira ou uma empresa de uma instituição financeira. E para você montar uma instituição financeira naquela época, você tinha um processo muito longo, com capital, você tinha ainda decreto presidencial, era uma coisa muito complexa. Nós tínhamos clientes que falavam, então vou virar um banco para poder fazer adquirência.
Nossa, não faz sentido, você não vai nem passar no Banco Central. Então, a gente olhava e sabia que o Banco Central trabalhava no Congresso justamente para ter um novo poder. Então, para quem não sabe, o Banco Central tem sempre poder de regular instituição financeira, então é a Lei 4595. E aí ele foi no Congresso e falou, olha, para eu poder regular essa parte de meios de pagamento e gerar mais competição, eu preciso de uma nova lei em que vai dar poder para o Conselho Monetário e o Banco Central, poder de regular as instituições de pagamento. Então, a gente já acompanhava esse movimento desde 2010, com base nesse estudo, que, de fato, o Banco Central ia nesse caminho, a gente ouvia que, de fato, eles trabalhavam numa nova norma. A gente achava, o meu bom senso, né, conhecendo o Banco Central, até porque tem muito engenheiro, né, e economista no Banco Central, que tem muito método, né, a minha sensação é que seria algo muito parecido com uma instituição financeira, os processos, as lógicas, mas de uma forma mais leve. Então, eu tinha muita curiosidade de imaginar como é que ele vai fazer isso, né, porque ele está trazendo um outro público que ele não necessariamente conhecia na época. Então, eu estava no escritório, de fato, e a gente já ouvia esse zum, 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 e quando saiu, para mim foi uma grata surpresa. Por quê? Porque ele continuou a mesma linguagem, a forma que a gente trabalhava com instituições financeiras, e graças a Deus a gente tem uma prática muito forte, né, de instituição financeira, foi muito fácil a gente adotar, e já estava lá dentro, né, então a gente acabou se dando bem, vamos dizer assim, nesse novo modelo, que é muito parecido com a instituição financeira, mas com essa visão muito mais prática, muito mais simples, processos mais leves. Então foi muito bacana de ver isso. Assim, pelas conversas que a gente tem tido com alguns reguladores, realmente foi algo diferente, né? Que eles tentaram ali na época e que eles aprenderam com o mercado, né? E com essa intenção de você trazer mais participantes. Então, acho que é bem isso, né? Você falou, como o Banco Central poderia trazer outros participantes sem ter aquela régua da instituição financeira que não é para todo mundo mesmo, não tem como fazer. Então, assim, como conseguir atingir também o usuário final, né? Porque a gente tinha uma questão de desbancarização enorme, né? Pois é. E aí uma coisa que me chamou muito a atenção, lembra que pouco tempo antes, né, você tinha alguns casos, teve uma pessoa que tentou fazer uma plataforma peer-to-peer, e ele só fazia a mera intermediação, ele não emprestava e tudo. E teve um processo criminal, processo administrativo sancionador. Então sempre teve, muito pouco tempo antes, uma linguagem muito dura do Bacen, né, de crédito, você não pode, instituição regulada. E quando ele vem com essa nova regra, a coisa que mais impressionou é que a regra falava, você quer começar a oferecer um e-wallet, ou seja, um depósito junto ao público, você quer fazer maquininha, credenciamento, ou você quer fazer cartão de crédito, você não precisa de autorização nenhuma. Como assim? Você vai receber dinheiro da população e você não precisa de autorização? Não. Quando você bater uma determinada volumetria, aí você vem aqui e pede autorização. E conversando, né, com o diretor de normas alguns anos depois, eu falei, vocês não ficaram com medo? Né? Eu assim, puxa, surpreendente, né? Porque vocês tem um lado de risco sistêmico, né, de a população ser afetada. Vocês não estavam preocupados? A resposta foi, veja, se a gente não arrisca de um outro método, a gente vai continuar com o mesmo modelo de concentração. Não porque os bancos não querem que entre, é porque o Brasil é complicado, os bancos brasileiros são ágeis. Então, a gente teve várias histórias de vários bancos estrangeiros que entraram no país. Nunca teve uma restrição. Mas o tamanho do país, os planos econômicos, a complexidade regulatória, fiscal, é muito difícil, né? Então, me surpreendeu esse modelo que é muito agressivo, de você falar, começa a operar uma atividade regulada sem autorização e depois você migra para ser regulado. Então, foi bem surpreendente, né? Essa porteira aberta, né, de início, vem todo mundo, vamos ver novos modelos de negócio, né, vamos entender e depois a questão das volumetrias, né? Então, aqui você tem o risco, realmente foi uma coisa bem impressionante. E a outra coisa que também é bacana a gente, um ano ou 2 anos antes, a gente fez uma palestra no Banco Central para discutir temas e uma coisa que eu falei acho que o bom regulador, ele não tem que ter medo de errar. Então, se você errou a norma, você faz uma outra e arruma. E, de fato, o Banco Central, se você olhar o histórico de normas, ele está o tempo inteiro aprimorando. Não que ele tenha errado, né? Acho que a palavra errar é muito forte, né? Mas ele percebe que talvez aquela regra afeta o mercado ou não é tão eficiente ou traz um risco que ele não tinha calculado. Então, é constante a mudança, o que mostra uma preocupação para deixar a norma certa no tamanho certo. Né? Se a gente for ver o PIX, né, um exemplo do PIX, a quantidade de normas que são feitas, revogadas, e depois... Não é que é exatamente isso, é o ajuste, né? Não, a gente fez aqui, então tá bom, agora não deu certo aqui, vamos ajustar aqui. Então, realmente... E é um Banco Central que faz isso aberto, né? Então, e consulta o mercado, né? Quero consultar o mercado para ver qual é a opinião do mercado. Então, eu quero realmente acertar. É isso. Não quero impor. E quando eu encontro o pessoal de normas, eu falo, para de emitir norma, por favor, porque eu não tenho um final de semana livre. Porque você solta na sexta-feira, daí tem todo final de semana para escrever artigo, aí vem cliente na segunda. E gostam de fazer na sexta, né? Exato. Sexta-feira, ou véspera de feriado. Véspera de Natal. Véspera de Natal para lançar em janeiro. Em abril.
Eu quando vi o Diário Oficial na sexta, você já abre com medo, assim, o que Lá sai? vem. Ô, Bruno, e assim, qual a sua visão com relação a... Onde você acha que é a virada de chave para que o Banco Central conseguisse entender que talvez fosse o momento de olhar para fintechs de crédito? Você comentou, né, desses históricos aí de criminal e tal, que tem um pouco de vínculo, né, do porquê que o Banco Central talvez tenha pensado nisso. Mas qual, na sua visão, assim, qual a virada de chave para que esse mercado de fintechs de crédito tenha entrado e qual a relação com a 12865? Assim, você acha que tem relação, não tem relação? Eu acho que tem alguns fatores nessa época, né? Você tinha uma grande reclamação porque serviço bancário é caro, então existia muito questionamento de tarifas, de por que os bancos ganham tanto e a taxa de juros é tão alta, então isso já existia. Um outro fator que mudou um pouco a cabeça do Banco Central, isso a gente levava muitas novas ideias, novas tecnologias. Então, as tecnologias o Banco Central começa a olhar a tecnologia e fala, puxa, talvez a gente devesse olhar a tecnologia como um fator de competição, ou seja, para abrir a competição. Então, qual que era o grande problema no setor bancário? Né? Você tinha dois grandes problemas. O primeiro é a falta de tecnologia. Se um banco viesse para o Brasil, né, o que ele tinha que fazer? Abrir agência. O Brasil é o tamanho do continente. Quantas mil agências eu tenho que abrir? Quanto vai ser o custo e o risco? Então, era só ver uma praça e um boteco na esquina e aí abre uma agência. E aí, se você fizer o número de botecos, você vai ver que dá, né? Quantos tem no Brasil. Então, a falta de tecnologia obrigava você a ter investimento em CAPEX, né? Investimento físico muito alto. Vem a tecnologia e você não precisa da agência. Então, você vê que isso foi um fator determinante para acabar ou para permitir maior concorrência. O segundo fator é a informação. No Brasil, a gente não tem, naquela época então nem tinha mesmo, um positive bureau, né? Você não tem um lugar onde o bom pagador aparece dizendo esse cara paga tudo em ordem, tudo tal. Então, acesso à informação, ou seja, quem tem mais tempo no mercado tem mais informação. O meu banco, que eu estou há 40 anos, sei lá, com ele sabe meu histórico, ele consegue dar um crédito melhor para mim. A fintech que chegou agora, ela não tem a menor ideia. Sim. Então, como é que ela vai dar o mesmo nível de crédito ou risco sem saber? Sim. Então, a falta de acesso à informação é a segunda grande barreira. E se você olhar no macro, essas duas barreiras foram resolvidas. A primeira, tecnologia. E a segunda, Open Finance. Você vai ter o mesmo acesso à informação. Então, acho que essas duas coisas começam, né, a decisão do Banco Central que ajuda a olhar. Dito isso, né, acho que com a 12865 e quando ele passou a regular, acho que o Banco Central tinha parado, né, de escrever grandes normas e mudanças radicais. E aí, com essa mudança da 12865 com as IPs, eu senti que o Banco Central ficou mais animado. Falou, não, olha, a gente fez um negócio bacana e aí vamos ouvir mais o que tem no mercado. Então, acho que a lei, sim, contribuiu para gerar esse espírito mais inovador, dizendo, é possível, we can, né? A gente consegue fazer isso. Então, eu acho que teve uma influência muito importante e também uma mudada de forma de pensar. Né? Então, em reuniões com o Banco Central, o Sérgio Furo sempre fala, né? Ele conta a história que quando a gente foi apresentar os modelos ainda antes das SCDs, né? E o Otávio Damasio chamou as fintechs com o modelo que a gente estava ajudando a desenvolver para conversar. Eles me ligaram e falaram, vem com a gente. Eu falei, por quê? Não, porque o diretor nos chamou. E aí o diretor fazia a pergunta e tinha umas 7 ou 8 fintechs. Aí fazia a pergunta. Aí eu olhava para as pessoas, daí todo mundo olhava para mim, aí o Bruno fala. Então eles estavam aquela sensação de tipo, vou para cadeia, né? aí o Otávio fala assim, pode responder, não tem problema, eu só quero entender. Então ele até brinca, o Otávio brinca, só falava com o advogado, parece que eu estava na delegacia, não era isso. Coitado. Mas de novo... Era... Só falo na presença do meu advogado. Exato, esse é todo mundo com muito medo. Ele falou, não, eu quero entender para ajudar vocês. Então você percebe que houve sim uma mudança, e o que eu sempre falo houve uma mudança porque um pouquinho antes tinha um cara que teve um processo criminal, então dá para entender esse medo. Então tudo isso, e acho que a grande crédito aos anteriores, os presidentes que jogaram uma linha, e o diretor de normas, né, que adotou uma postura, né, do BC hashtag e tudo, que de fato falou, puxa, a gente pode, vamos inovar, vamos tentar. Então esse espírito empreendedor, né, ele mudou já em 2013 e a Lei 12865 e as posteriores alterações, quando chegou em 2017, ele estava muito confortável já, né? E a gente presenciou quão complexo é uma nova norma dentro de um Bacen com vários departamentos, né? Então foi bem interessante. Quanto tempo demora assim que essa construção de uma nova norma, né? Olha, quando ele chamou a gente para bater um papo, falou, e essas fintechs falaram, vamos fazer uma norma com base nesses modelos? Aí, puxa, que legal. A gente demorou um ano e pouquinho, até que foi rápido. Mas o interessante nesse processo
O Otávio sempre falava assim, né? Eu tenho que desagradar todo mundo de forma uniforme, os departamentos, né? Porque vocês podem imaginar, tem gente de, por exemplo, Prudencial falando, vocês estão loucos? Vão fazer um cara com uma instituição financeira com R$ 1 milhão de capital. Exato. Ah, não, vocês vai ter lavagem, vocês estão loucos, qual o risco e tal. Então, foi um processo negociado, né, com os vários departamentos. E era muito legal, porque a gente fazia uma proposta, ele ia para o Banco Central e voltava, olha, isso não passa, o que dá para fazer? Aí, então mexe aqui, então mais uma negociação até chegar no instrumento que eles achavam que era o correto e que passaria, né? A leitura de dentro do Bacen. Então foi muito legal. Então acho que um ano e meio, assim, mais ou menos, foi o processo. Nessa época não tinha sandbox ainda, né? Não tinha. Nossa, então foi bem arriscado mesmo. Era na raça. Uau. Muito legal, desafiador, né? Exato. E aí, as regras que vocês contribuíram e tudo mais foram para formatar o modelo de negócio de SCDs e CEPs. Correto. E SCDs e CEPs hoje, você acha que existe, dentro, né, da formulação lá da primeira regra até hoje, você acha que teve, de fato, uma evolução normativa e crescimento do mercado? Qual que é a sua visão sobre essa evolução? Acho que primeiro, o fato de você constituir uma instituição financeira que empresta com R$ 1 milhão, isso é muito importante e justamente serve para você testar novas tecnologias. Então, pensa, eu vou montar um banco para usar uma tecnologia, então eu vou gastar 50 milhões de business plan e tudo, para tentar uma tecnologia e pode dar errado. Quem é que vai fazer isso? Então, no fundo, na hora que fala assim, se eu coloco 1 milhão, testa, é muito mais fácil você testar e, na pior das hipóteses, putz, não deu, mas eu gastei 1 milhão de capital. Sim. Claro que não é só tão barato assim, mas enfim, a lógica é essa. Sim. Então, acho que um fato é, essa facilidade, ela empurrou as novas tecnologias a chegarem. E por trás disso, por conta da pressão de congresso, falando por que as taxas de juros são tão altas, o que se buscou é uma nova forma de gestão financeira que vai um dia abaixar a taxa de juros, vai bancarizar pessoas que não têm acesso a crédito. Então, acho que isso fazia parte dessa agenda. E quando a norma começou, várias conversas foram feitas. E durante o período, a gente conversando com o Banco Central, falou, olha, a gente tem... Esses clientes estão dizendo que eles têm esse problema, daí a gente marcava uma reunião com esse cliente, falava, olha, qual que é o problema aqui? Ah, entendi. Então, anotava, aí ficava discutindo, 3, 4 meses depois, alterava a regra. Então, teve várias pequenas alterações no período que mostra, de novo, aquela preocupação do Banco Central, falou, vamos testar e depois a gente vai mudando, né? Então, foram inseridas recentemente, por exemplo, agora ela pode fazer iniciação de pagamento, coisa que não podia, né? A gente tentou câmbio, ele não deixou. Não deixou. Poxa vida. Ele falou, não, isso é objeto social muito específico, não vai dar. Mas a IP consegue. Não, mas aqui não consegue. Então, tem algumas coisas, acho que dentro do próprio Banco Central, né? Então, que foi feito. Então, de fato, essa regra, ela reflete muito os modelos de negócio que a gente tinha criado antes, sem regra e sem ilegalidade. Porque a grande preocupação é, a gente tinha um cliente estrangeiro que veio para o escritório e falou assim, eu tenho payday loans, aquele modelo dos Estados Unidos que o americano médio está dirigindo, bate o carro, ele não tem dinheiro para arrumar o carro, ele toma um empréstimo e deixa o salário já pagando esse empréstimo no prazo. Que lá tem um sistema centralizado, é muito fácil. Ele veio para cá e falou, quero emprestar, como eu faço lá? E lá eu nem sou banco. Eu falei, então, não dá. A gente vai ter que ter um modelo de securitização, vai ter que ter um banco que cria, aí você que vai estar ajudando a pessoa a tomar emprestado, tem um negócio chamado correspondente bancário. Mas a regra diz que você tem que ter uma plaquinha na porta, não tem porta, né? Porque é o aplicativo. Então, como é que a gente faz? Vamos inovar, vamos arriscar um pouco aqui, vamos fazer esse modelo e você compra o crédito ou faz um depósito no banco que vincula essa operação. Então, a gente criou esse modelo e com base nisso o Banco Central falou, entendi. Então, a gente vai usar esse mesmo modelo, ou seja, uma instituição que não capta no mercado, mas empresta, e ela pode vender esses empréstimos para veículos de securitização. Então, a diferença de um banco que eu capto depósitos e uso o depósito para emprestar, é essa aqui, porque não pode captar, ela pode reemprestar com recurso próprio e, se ela quiser continuar emprestando, ela põe mais capital ou vende essa carteira. Então, foi esse o modelo, né? E só que quem é que dá o funding de uma SCD? O mercado de capitais. Então, a diferença do banco o banco ele capta depósitos. As fintechs de crédito, elas captam no mercado de capitais. E aí que foi, talvez, o grande lance que ninguém imaginava. Os grandes financiadores do novo modelo foram bancos americanos, Goldman, Morgan Stanley. Olha só. E por quê? Porque, aí, coincidências à parte, sorte, o modelo de compra de títulos, debêntures, cotas, no mercado de balcão, ele é feito por uma outra regra do Banco Central, que é a 4373, que é investidor institucional que vem para o país e pode comprar ações na Bolsa ou mercado de balcão. E tem uma regra fiscal que diz, olha, se você comprar uma cota do FDIC,
Esse FDIC vai ficar comprando empréstimo, esse empréstimo vai dar dinheiro dentro do FDIC. O FDIC não existe como entidade, é um condomínio, não paga imposto, então você tem um diferimento de imposto, então primeira grande vantagem. E a segunda é, se você é estrangeiro e você resgatar suas cotas, você vai pagar ganho de capital, mas só 15%. Enquanto que uma empresa pagaria 34%, uma empresa brasileira. Ele equipara a pessoa física. Né? Então, quando você olha esse modelo, o estrangeiro traz dólar, investe nesse negócio, e aí a taxa de juros nesse mercado é altíssima, então os retornos descontado o default ainda é muito alto. Ele tem tanta receita que ele consegue comprar um hedge, porque você está emprestando em reais, e mesmo assim ele tem um retorno pagando só 15% lá na frente. Então, ironicamente, né, os grandes financiadores das fintechs de crédito foram os bancos estrangeiros que entravam comprando dívida. Meu Deus, Então, olha só. é muito louco, Muito né? Não, e assim, na verdade, o que eles já fizeram foi conectar já para mini Open Finance na época, porque conectam 2 reguladores, né? CVM com o Banco Central dentro desse processo e uma junção e de um modelo que inimaginável mesmo, né? Juntando FDICs e, enfim, fundos de investimento de uma operação. É super sofisticado. Né? Hoje em dia ainda que agora eu acho que teve essa norma esse ano, a 181, que a resolução que fala sobre o aprimoramento da regra também de FDIC. Você acha que vem também para ajudar nesse processo, essa resolução? Lembra, né? O Banco Central ele faz as coisas testando, depois ele vai abrindo. Né? Então, quando ele começou, a regra falava, olha, você só pode SCD, você só pode vender para uma instituição financeira, para um FDIC ou securitização. E essas FDICs e essas securitizadoras só podem ter investidor qualificado, não podem ter pessoas físicas. Em outras palavras, o temor dele era a famosa velhinha de Taubaté, que faz o depósito na caixa, vendo os retornos que um FDIC desse dá, fala, nossa, eu vou colocar. Só que tem uma grande diferença. O depósito na caixa, ele pode não pagar muito, mas ele é protegido. Né? Ele tem um fundo garantidor de crédito lá que você tem até 250 mil protegido, o banco é sólido, então provavelmente não vai quebrar. Se você vai comprar um dinheiro para fazer crédito é altíssimo risco e essa pessoa provavelmente não estaria preparada e ela poderia ser enganada a dizer, nossa, o cara ganhou 300% ao ano, eu quero isso para mim, para comprar minha casa, meu sonho. E aí quebra a cara. Então, o Banco Central foi muito, olha, esse negócio aqui é crédito, tarja preta, é só gente profissional que se perder, não tem problema. Passado o tempo, houve sim uma demanda, e principalmente as CEPs, né, que tem esse modelo de juntar as partes, começaram a sentir e falar, puxa, mas a gente precisa aumentar o mercado. Então, para isso, a gente poderia ter pessoas. E isso começou uma discussão. O Banco Central sempre falou, olha, a gente tem que discutir isso com a CVM, a gente ainda não estaria preparado para isso. Mas a CVM, de fato, mexendo a regra, agora, de uma forma bem conservadora ainda, ela permite pessoas físicas entrarem nesses FDICs de crédito com uma série de condições. Eu tenho que ter uma cota subordinada com um cara que cobre o risco, tem que ter rating, tem uma série de... Mas, de fato, é um primeiro movimento de popularização do crédito para a pessoa física. É uma tendência que vai continuar? Eu acho que sim. Né? E por que eu digo isso? Porque você tem que olhar outras regras. Por exemplo, regra cambial, mudou agora em dezembro. Liberdade maior, sem burocracia. Qualquer pessoa hoje, clicando lá, você compra cripto em alguns segundos. E o dinheiro vai para fora, né? Segue o modelo Nubank, com a Paxos, ou a Pag, né? Você tem esse modelo que já funciona. Então, assim, qual é a lógica? Eu tenho facilidade para comprar cripto e não posso comprar uma operação de empréstimo. Puxa, mas o que é mais arriscado? Então, essa diferença de produto, sendo que um não está regulado, eu tenho liberdade cambial, eu posso fazer, o outro está regulado, o que acontece? Você migra fluxos. Então, você vai empurrar as pessoas onde pode. Né? Então, assim, qualquer coisa artificial, quando você tem uma demanda de mercado, você não vai conseguir. Então, acho que isso aqui é um momento que o Banco Central percebeu, acho que mais a CVM percebeu, e agora o Banco Central precisa mexer um pouquinho nas regras, porque tem uma proibição ainda na regra atual de você oferecer para a pessoa física. Né? Então, isso também vai ser feito, já está sendo discutido, inclusive. Interessante. Nossa, muito legal. Desculpa. Eu ia falar dos fundos também. Então, essa mudança das novas normas, né, sobre as classes, subclasses, como é que você está enxergando? Então, assim, o modelo de classe e subclasse sempre existiu. Então, para todo mundo entender, né? O FDIC não é uma empresa, é um condomínio. Né? Ele é regulado pela CVM, então ele tem figuras. Então, primeiro, ele tem que ter um administrador que cria o fundo, cria o regulamento, pede autorização na CVM, tem responsabilidade pelas atividades, ele representa o fundo perante terceiros, ele faz tudo. E ele pode também pegar o dinheiro e aplicar, ele pode fazer a gestão, ou ele pode contratar um gestor. Então, hoje você tem essas duas figuras, administrador e gestor.
E esse gestor, então, ele pega o seu dinheiro com base no mandato, que é o regulamento do fundo, diz quanto você pode investir com o quê, e ele tem que fazer e seguir essa regra. E cada um deles, administrador e gestor, tem responsabilidade pessoal, né, fidejussória, ou seja, responsabilidade pessoal de que se ele descumprir a regra, ele responde com os seus bens por isso. Então, é uma cadeira quente, vamos dizer assim, né? Ele tem que tomar quero ser essa cadeira, não. Tanto que vários bancos saíram, né? Porque tinha muito problema e deixaram. Então, hoje você olha o mercado e não tem grandes bancos fazendo administração e principalmente gestão. Gestão ficou para gestores menores porque o banco falou, olha, o custo-benefício não vale a pena. Então, isso aconteceu. Mas o que acontece é que o FDIC, ele é um veículo regulado e, por isso, ele tem que ter auditoria Big Four, ele tem que ter autorizações prévias, ele tem que ter reporte, uma série de coisas. Isso custa. Então, o fundo, um FDIC, ele funciona bem para uma fintech a partir de um determinado limite de valor. 10, 20 milhões ao ano de crédito justificaria ter um FDIC. Senão ele não se paga, você vai gastar mais na infraestrutura. Então, o FDIC, ele já sempre existia. E criou-se nessa época, e já podia fazer vários tipos de cota. Mas quando as fintechs vinham, o dono da fintech falava assim, eu descobri uma tecnologia maravilhosa que eu olho no olho do cara e eu sei se ele vai defaultar porque ele pisca rápido ou não, sabe? Aquela coisa assim. Aí o cara, o Goldman Sachs da vida, o banco fala, não, tudo bem, mas você não tem track record aqui. Como é que eu sei se vai dar certo esse negócio? Então, vamos fazer o seguinte, você você faz a operação, a gente monta um FDIC, você, dono da fintech, entra comprando cota subordinada e eu entro comprando cota sênior. A cota subordinada, ela paga mais juros, ou seja, tem mais retorno, só que os prejuízos, até um limite que a gente vai determinar, até 30% de prejuízo, você não recebe nada e eu, cotista sênior, recebo, com menos imposto, mas eu recebo. Então, é como se fosse uma garantia dentro da classe dos cotistas. E aí a lógica é, já que você está dizendo que a sua tecnologia de olhar no olho é tão boa assim, então bota o seu dinheiro, vamos junto aqui. Já que você está ali, justo, né, querendo o seu... Exato. Vamos ver se você confia, né? Exato. Interessante. Então, de fato, já sempre existiu. E é padrão, né? Você tem um novo cara de fintech, uma nova ideia, os fundos falam, coloca o seu junto e a gente vai. E aí, com o tempo, se o fundo é muito bom, a gente tem um fundo de um cliente, por exemplo, que o próprio banco, eu quero a subordinada já. Porque já criou um track record, já sabe. Já tem a confiança. Exato. Então, essas classes e subclasses já existiam. Né? O que a norma fez, ela fez algumas coisas interessantes. Primeiro, ela pode criar vários tipos de classes, isso não tem problema. Ela pode ter direitos e obrigações diferentes entre as classes. Tá. Então, por exemplo, nesse FDIC, em que eu vou conseguir trazer pessoa física, a classe subordinada tem que ter investidor qualificado e que tem que ter um rating e que tem que garantir, né, um determinado patamar para que a pessoa física não tenha um prejuízo. A pessoa física vai ganhar menos. Mas mesmo assim ganharia mais do que se deixasse no banco. Né? Então, a lógica é que eu vou diversificar e tudo. Então, foram feitas essas mudanças justamente para deixar mais real. E outra coisa que a CVM fez que foi bastante inteligente a gente está indo no modelo brasileiro, né, que o Banco Central implementou, de você deixar ativos digitalizados, ativos financeiros digitais. Né? Então, recebível de cartão. E aí ele criou, eu não gosto de falar essa palavra, mas um cartório digital, né? Que é o lugar onde as registradoras, a CERC, TAG, CIP. Né? Então, hoje, qual que é o grande problema se eu compro um recebível? Eu posso comprar o recebível de você, mas se você tiver má fé, você vai vender para uma outra pessoa, eu vou tentar receber e nunca vou receber do devedor daquele recebível porque você vendeu 2 vezes. As registradoras, o objetivo delas é você registrar que aquele recebível foi comprado por alguém e, portanto, o novo beneficiário é o cara que comprou e o devedor é informado, olha, não pague mais para A, pague para B. Então, o Banco Central decidiu jogar para o sistema financeiro vários desses ativos que passam a ser registrados e que têm essa segurança jurídica. Né? Então, quando você olha as regras de FDIC, você tem uma outra figura que é o custodiante. Quem que é o custodiante? É o cara que guarda e olha o ativo que está sendo comprado. Né? Então, tem que ter certeza. Estou comprando um empréstimo? Cadê o empréstimo? Onde fica? Deixa que eu guardo. Então, ele guarda. E o que a CVM fez? Olha, se você fizer um ativo que já é registrado numa registradora, você não precisa do custodiante, porque o ativo fica custodiado eletronicamente já na registradora. Então, ele deu uma liberdade que o custodiante é só para ativos não registráveis por norma. E não falou quais, porque as normas vão ser alteradas. Então, começou recebível de cartão, agora duplicata, CCB, CRACRI. Então, com o tempo, né, essa terceira figura do custodiante, né, ela passa a ser menos importante porque tudo vai ser digitalizado. E vai ter já esse lugar central que garante a propriedade ou a transferência. Né? Interessante isso. E assim, no mercado de meio de pagamento, né, a gente comentou aqui bastante sobre FDIC e tal.
Essa parte de recebível, todo mundo quando fala, né, mercado de pagamentos, FDIC, já pensa em cartão, já pensa em recebível de cartão. Você entende que nesse mercado as oportunidades com relação à estrutura mais sofisticada de FDIC tem a ver com cartão, com operações de cartão? Ou você acha que tem outras coisas que a gente pode criar no futuro ou que a gente pode desenvolver em outros assuntos? Perfeito. Assim, então, o FDIC, ele não pode emprestar, mas ele compra créditos. Qualquer tipo de crédito. Você não tem uma restrição de crédito, inclusive créditos futuros. Tá? Daí o Banco Central, ele criou as registradoras e, por uma conveniência, ele colocou recebível de cartão de crédito. Então, para o administrador e para o gestor do FDIC que tem responsabilidade, fala, poxa, eu vou ter certeza que esse aquele recebível que o FDIC comprou, ele está registrado, porque daí quando o devedor, que é o credenciador, a maquininha for pagar, ela paga para o FDIC. Então, eu vou fazer uma estrutura que me dá segurança. Então, foi por isso que começou. Mas as fintechs de crédito fazem CCBs, contrato de empréstimo. Você registra CCB também na C3 lá. Então, ele usa também esse modelo. Então, um FDIC também compra. Agora tem a nova regra de duplicata eletrônica. Que duplicata é talvez a forma de financiamento mais antiga da história do Brasil. Né? Começou no século passado e você fazia duplicata com base num pedaço de papel. Né? E a duplicata, só para todo mundo entender, é um título de crédito, só que é diferente, por exemplo, uma nota promissória. Eu emito uma nota promissória para você dizendo, vou te pagar 1.000. A duplicata é o contrário. Você tem uma relação de fornecedor, então o fornecedor entrega uma mercadoria, um bem, um serviço para a loja que está comprando. E essa loja, portanto, fica devedora. E o fornecedor emite um título de crédito contra o devedor. É o contrário. Normalmente o devedor emite o título de crédito, aqui é o contrário. É o único título de crédito que quem emite é o credor original, né? E emite. Então, eu tenho um recebível. O FDIC pode comprar esse recebível. E esse recebível vai ser registrado também na SERC, CIP e tal. Então, na verdade, o mundo securitização, ele vai crescer substancialmente. Ele já é grande, mas ele vai crescer muito mais. E por que ele vai crescer mais? Porque eu vou ter segurança que aquele ativo existe. Eu vou ter segurança que ele foi registrado e quando eu comprar, mostra meu nome como credor final, FDIC, né? Não mais o terceiro. Então, tudo isso faz com que tenha competição, porque eu vou ter muito mais funding, eu vou ter muito mais. Se você olhar o mundo cartão de crédito, que acontece, então, para todo mundo, né, entender o ciclo, eu uso meu cartão na loja. Né? Então, meu cartão é exemplo, tá? Nubank. Na hora que eu passo o cartão, o que acontece, a gente chama de delegação de obrigações. Ou seja, eu, Bruno, devo para a Nubank, que é o meu emissor. Mas se a loja quiser me cobrar porque a loja não recebeu, ela não pode, porque foi delegada. Aquela obrigação de pagamento saiu de mim. Eu só devo para o emissor, que é a Nubank. A Nubank, por outro lado, tem que pagar a empresa de maquininha, credenciadora, que vamos chamar aqui que seja Cielo, exemplo. Então, ela deve para a Cielo. Se o Bruno não pagar a Nubank, a Nubank continua obrigada a pagar a Cielo, ou seja, é uma obrigação independente minha e dele. E, por fim, a Cielo tem que pagar aquele recebível para o estabelecimento nos prazos. Mas se a Cielo não receber da Nubank, ele continua obrigado. Então, o que acontece, e no Brasil a gente compra tudo em 3 a 10 parcelas, existe hoje um volume de recebíveis gigantesco futuro, né? Que esse estabelecimento tem, né? E que ele tem contra quem? Contra a credenciadora, que vai pagar em 30, 60, 90. Então, normalmente, esse cara pode chegar para a credenciadora e falar, eu quero antecipar. Aí tem aplicado um desconto, e esse desconto, então, ele recebe. Como tinha menos competição, os valores de desconto eram muito altos. E como não tinha como você acessar esse mercado, era difícil. Quando o Banco Central cria a registradora, os FDICs podem comprar esse tipo de crédito, hoje os estabelecimentos comerciais, a lógica, né, é fazer o seguinte, bom, eu tenho 10 parcelas de 100 desse cartão. Quanto você me cobra, banco, para fazer uma antecipação X? O FDIC está dizendo tanto. Então, ele vai gerar competição. Isso já acontece. Então, hoje, o tamanho do desconto que o estabelecimento comercial tem nos seus recebíveis começou a cair. Porque começou a popular, as pessoas vão brigando, eu tenho a certeza que esse recebível está registrado. Então, a lógica é muito boa. Então, de fato, o objetivo final é competição, abaixar preço, taxa de juros. Então, é tudo isso interligado, né? Uma segurança, né? Que você consegue segurança jurídica. Todo mundo olhar e ver que aquele recebível existe e de quem ele é, né? Exato. Acho que isso é... E você transfere isso para duplicata, para CRA, para CRIS, CCB, qualquer coisa, né? Então, começa a olhar e falar, puxa, que interessante. E aí vem a regra agora o FDIC pode ter pessoa física não qualificada. Puxa, que interessante. Então, agora esses fundos vão ter mais dinheiro ainda e vão talvez trazer um pedaço da população para outro tipo de risco, né? Maior, menor, aí depende do modelo, que pode dar mais dinheiro para essas pessoas, que vão estar felizes em ganhar mais do que deixar o dinheiro parado no banco. E aí isso vai gerar maior volume de dinheiro, maior competição,
cai o preço para todo mundo. Então, bom. é muito legal, né? E para quem está começando agora, então, ouvindo esse podcast, falando, não, vou fazer um fundo, né? Vou entrar num fundo. Quais seriam as suas dicas? Assim, o que seria o mais importante aí para quem vai começar, essa pessoa física aí que vai poder entrar nesse mercado? Bom, a primeira coisa se a pessoa nunca fez isso e ela tem um depósito no banco, tem uma poupança, né, ela aplica num CDB, certificado de depósito bancário, ele está mudando de bicho. Ele está comprando um negócio com muito mais risco e muito mais retorno. Então, a primeira dica é cuidado. Você não pode olhar o retorno, você tem que entender o risco. Né? Cartão de crédito, especificamente, é um ótimo ativo. Por que ele é um ótimo ativo? Porque durante a pandemia, o Banco Central, muito preocupado com companhias aéreas defaultando, cancelamento de obrigações, que poderia ter uma quebradeira no mercado. Por quê? Porque como as obrigações são independentes, a credenciadora tem que pagar o estabelecimento, não importa. E se o portador não pagou, o emissor quebrou e não pagou, ele não pode não ter dinheiro, por mais que seja uma obrigação independente. Então, o Banco Central, muito preocupado, ele fez um negócio, que ele criou uma lei específica, que alterou a 12865, e falou o seguinte: todo o fluxo de cartão de crédito do Bruno para a Nubank, da Nubank para a Cielo e da Cielo para o estabelecimento, ele é protegido da falência de qualquer das partes. Ou seja, eu vou lá e pago para a Nubank meu extrato. O Nubank quebra. Esse dinheiro não pertence à Nubank. A Nubank, o administrador da massa, na verdade, tem intervenção, ele tem os regimes próprios. Mas o cara que administra essa massa falida, ele vai obrigatoriamente pegar esse dinheiro do Bruno e passar para a Cielo. Aí a Cielo quebrou. Mesma coisa, não fica na Cielo. E vai para quem? Para o estabelecimento comercial. Em outras palavras, o estabelecimento comercial tem um risco muito baixo de não receber. Por quê? Primeiro, porque as empresas são boas. Segundo, se alguém quebrar, esse dinheiro vai sempre chegar. Né? E o risco que ele teria é se todos os portadores do cartão não pagarem a Nubank quebrar e não tiver mais dinheiro, a Cielo quebrar e não tiver mais dinheiro, aí talvez ele não vai receber. Então, o risco de crédito é muito bom. Então, hoje, uma pessoa olhando e entrando nesse tipo de recebível, você fala, puxa, é um recebível que vai performar. Então, é um bom recebível. Duplicata. Puxa, duplicata é um pouco mais perigoso, porque você tem que ter o histórico da empresa, ela tem capacidade de pagar. Então, aí que é o ponto. Quem vai entrar no mundo FDIC não pode olhar o retorno. Porque todo mundo faz isso e fala, nossa, que maravilhoso. Esse é o erro fatal. Até porque tem aquela máxima na gestão que é o sucesso do passado não garante o resultado do futuro. Porque passou. O que é novo... Exato. Né? Exato. Tá lá no museu. Só que as pessoas um pouco... Passou. E é um pouco aquela coisa psicológica do jogo de aposta, da ganância. Falar, nossa, eu vou ganhar tudo isso aqui. Daí começa a pensar quanto o dinheiro dele vai dar e o que ele está comprando. Já está nessa fase, né, na mente dele. E o ponto é que ele erra em olhar o que tem dentro. O que tem dentro dessa carteira? Que tipos de ativos? Tem mais risco? Tem menos risco? Quanto eu vou ganhar? E se defaultar, o que acontece? E no final do dia, eu não sou gestor de fundo em nada, mas quando você coloca em papel arriscado, você deveria ter o seguinte raciocínio. Se eu perder todo esse dinheiro, eu vou quebrar como pessoa física aqui? Eu vou conseguir pagar a escola das crianças? Você tem que dar o dinheiro que você pode ter o luxo de perder. Se você não tem, não deveria entrar no FDIC. Tão simples quanto isso. Uau. Realmente. Eu acho que tem as vantagens, obviamente, porque senão a gente não estaria investindo tempo, né, do regulador, dos especialistas no desenvolvimento desse mercado, mas também tem essa parte de educação, né, de um processo de aprimoramento das pessoas que vão investir no fundo e do próprio fundo, né, se desenvolver para dar segurança e credibilidade ali de comunicação, informação para quem está entrando nesse mercado, que é novo aqui no Brasil, né? Aqui a gente não tem essa cultura. Ainda não, acho que já está crescendo. E aí, quando a CVM permite pessoa física, você cria justamente essa... Puxa, então vamos entender isso melhor? E aí você começa a ter fintechs fazendo educação financeira, explicando, que é muito importante, né? Você tem... As mídias sociais, hoje, elas têm um papel muito importante nesse aspecto educacional e, obviamente, também tem o papel negativo de que ele prejulga, né? Quando tem aquele movimento boiada, né? Alguém fala alguma coisa, aquela pessoa fala e é a nova verdade, é o julgamento sem processo, né? Tem os dois lados da coisa. Mas para efeito educacional, é um acesso à informação que a pessoa física comum não tinha. E hoje ela começa a entender. Então, é muito importante a educação. No final do dia, a educação é tudo aqui em qualquer situação. Né? Sim. E você acha que tem alguma... Assim, a gente aqui está inovando nesse mercado, como o Brasil, assim como o Pix, por exemplo? Ou existem referências fora do Brasil que a gente consegue trazer assim, elementos aqui para ajudar, a contribuir, para não virar uma jabuticaba, né? A gente gosta de jabuticaba. Eu acho que assim, é muito difícil comparar Brasil com outras estruturas. Vou dar um exemplo que é tão simples quanto. Montar um banco aqui, ou uma SCD,
o controlador da SCD, ele tem responsabilidade ilimitada se quebrar a SCD. Tá. Isso não existe em lugar nenhum no mundo. Então, assim, são coisas próprias. Segundo o mercado, alguns mercados, o crédito já está em abundância e, portanto, esse modelo de securitização talvez não fizesse tanto sentido, né? Por conta do Pix, o real digital, ele não serve para fazer investimento e tudo. É um negócio porque você já tem o Pix. Então, para mandar dinheiro, já tem o Pix. Você não precisa do Drex para mandar dinheiro, né? Então, acho que ele é muito mais para investir, fazer coisas como o DVP. Então, o Brasil, ele tem suas características e eu posso dizer com bastante conforto que ele é muito mais sofisticado na área bancária do que a maioria dos mercados que você vê por aí. E a gente até teve um associado que passou 1 ano e meio com a gente de um escritório colombiano que fica trabalhando com a gente para entender Brasil. Ele fala, nossa, a Colômbia está 5 anos atrás do Brasil do que vocês já fizeram, né? Uau. E a gente recebe clientes europeus, por exemplo. Outro dia vi um cliente europeu, fiquei até constrangido, porque ele veio para mim e falou, a gente tem uma solução que você vai no banco... Inovadora. Inovadora, né? Que a gente já é super sucesso na Europa, a gente é um unicórnio, aquela coisa toda. Que legal. Então, a gente vai para um supermercado, faz um acordo. O cliente faz a compra, ele paga um pouco a mais, a gente deposita o dinheiro na hora, como se fosse um saque. Eu falei, vou te dar uma dica. Tem um negócio chamado Pix-Saque, Pix-Troco. Já está funcionando. Infelizmente, você está... E acontece em 6 segundos. Você está falando que demora meia hora para depositar na conta do cara. Então, o cara saiu meio magoado assim comigo. Eu falei, puxa, sinto muito. Então, mostra que não tem grandes produtos na Europa que são muito melhores ou que mudariam tudo. Então, o Brasil, ele é próprio. Tá? Agora, a verdade, e isso sim é um fato, o mercado de crédito no passado, por falta de competição, era um mercado de crédito que ainda, em parte, é concentrado nas classes A e B, né? Muito menos C e D, até por falta de informação, com taxas que não condizem com o risco de crédito da classe A e B. Em outras palavras, existe um financiamento cruzado, ou seja, o cara bom pagador que atrasa o cartão e paga, ele financia o mal pagador. Então, a gente tem esse modelo que é muito Brasil. E o fato de existirem SCDs combinação FDIC é a forma que você criou para destravar crédito no Brasil. Tá? Então, é uma realidade. É o melhor mercado do mundo, ou seja, o FDIC é uma grande solução? É uma das soluções. Você começa a olhar as fintechs que começaram como SCD, hoje todas têm um banco ou uma financeira. Mas por quê? Porque durante a pandemia, quando veio a pandemia, o mercado de capitais fechou. Então, você não tinha dinheiro para FDIC. E o que as pessoas faziam com o dinheiro com medo de perder tudo? Depositavam no banco. Então, a gente tem várias tendências de que falar, o FDIC ele é muito bom para você começar e para você ter uma forma de funding. Mas se você depois tiver uma instituição financeira que também tem depósito, você vai deixar uma estabilidade de captação e a capacidade de trocar qual é o melhor naquele momento muito melhor. A administração, né, desse teu modelo é muito mais eficiente. Então, fatos públicos. Nubank tem uma financeira. PagSeguro tem um banco. Creditas comprou um banco. Então, todas começam no modelo mais simples e aí migram para o modelo... Né? E é exatamente isso que o Banco Central queria. O Banco Central fala, olha, a SCD é a porta de entrada. Crédito não é fácil. Você faz, aprende e tal. Se você estiver indo bem, aí você pede uma outra licença. Vai para uma financeira, vai para um banco. Então, faz parte. Então, é o primeiro passo para você entrar no mercado financeiro brasileiro, que é sofisticado. Então, ele funciona muito bem para é quase um sandbox. Né? Não é, porque de fato é uma missão regulada, mas que foi o precursor de várias dessas fintechs que hoje viraram unicórnios. Sim. Mas as SCDs é impressionante, né? O quanto elas, em pouco tempo... já cresceram. Eu estava olhando essa semana, a gente tem mais de 100 SCDs já. 110, 118, por aí, né? CEPs tem menos, né? CEPs tem menos, e tem umas 40 SCDs ainda no pipeline do Banco Central, quer dizer. Mas assim, é um número muito grande de instituições pedindo, né? Muitos modelos de negócio, assim, é muito, muito legal, realmente. Por que você acha que as CEPs têm menos do que as SCDs? Assim, tão gritante, né? A gente está falando de 100, 110 para 10, 15. Acho que tem um fato que é o seguinte. A CEP, ela, diferente da SCD, a SCD ela empresta com dinheiro próprio e depois ela pode vender aquele empréstimo, recebe dinheiro de volta por venda desse empréstimo e aí continua emprestando. Então, ela tem uma geração. A CEP, ela é uma pura intermediadora. Ela não pode emprestar recurso próprio. Então, ela junta bancos, FDICs, empresas que são consideradas investidor qualificado e usa esse dinheiro para emprestar para várias pessoas. E ainda tem o modelo 1 para N, ou seja, aqueles R$100 vão ser distribuídos para 20, 30 tomadores. Você tem N para N, vários recursos do lado de que eu estou pegando, captando, eu vou emprestar para vários do outro lado e tem 1 para 1. Né? Então, o modelo é super flexível. Só que tem uma proibição na regra
que não permite que os controladores de uma CEP comprem cotas subordinadas do FDIC. Tem uma regra dizendo, diretamente não pode assumir o risco só em casos muito limitados. Isso a gente já levou no Banco Central. Isso é um fator que para o crescimento. Porque o investidor fala, você não vai colocar? Não posso. Então, ele criou essa limitação. Então, de fato, acho que o modelo ele tem esse ponto. Isso já está mapeado pelo Banco Central. Eles estão olhando para essa questão. Vai ter uma melhora daqui a pouco. Então, eles estão pensando como fazer isso. De fato, dá para ter o investidor. E qual que é o medo, né, do Banco Central? Tem uma lógica tudo, né? Não é maldade do Banco Central. Um pouquinho antes da implementação da CEP-ECD, teve um escândalo chamado Cream Finance nos Estados Unidos, que era uma fintech que fazia esse modelo CEP, né? E ele podia também usar recurso próprio. O que ele fez? E o modelo Cream Finance, que você ficava com o creme em cima do café, pegava para você que é a parte boa e deixava o resto para baixo. Então, ele olhava os melhores créditos, ele usava o dinheiro dele para comprar e deixava o lixo para o mercado. E isso foi um mega escândalo. E aí o Banco Central, com muito medo desse conflito de interesse, falou, não, se você é só intermediário, você não pode entrar no jogo. Então, por isso que também tem essa limitação. Então, é verdade, mas... Puxa, mas será que isso também não afeta? Isso afeta. Estatisticamente, como você bem disse, a gente tem muito pouca CEP. Né? Mas acha que isso pode mudar? O Banco Central pode caminhar para essa mudança? Tinha muito medo, de novo, né? Você começa o modelo, você testa. Né? O Banco Central está quase que numa fintech, né? Você faz uma MVP, né? Aí deu certo, você lança. É um pouco produteiro. Isso. Exato, ele é produteiro. Ele está testando. Ele fala, puxa, pode. Agora com essa mudança de FDIC, isso também vai influenciar o Banco Central. Só, se lá pode... Entendeu? Então, essa é uma tendência. E o Banco Central, inclusive, ele ficou até um pouco decepcionado. Né? Falou, puxa, eu achava que as CEPs iam explodir. E foi um pouco decepcionante. Foi o contrário, foi a SCD. Exato. Agora, tanto a SCD quanto o CEP, eu posso eventualmente migrar para uma instituição financeira. Então, não é o problema, né, de você fazer isso. E a lógica de você testar modelos, você testa. Com a diferença que na SCD é o meu capital e na CEP é o capital de terceiros. Né? Então, lá no escritório brincavam que era o Tinder dos empréstimos. Quando sai, o que é? Não, é tipo o Tinder dos empréstimos. Vai dar em casa. É uma intermediação. Você vai escolher ali o que você quer, dar uma passada. Exatamente. E aí, coisas, né, do mundo, né? Você tem vários reguladores. Na época que foi feita a CEP, teve um caso anterior que a CVM julgou, que disse o seguinte, a distribuição de CCBs, contrato de empréstimo, em plataformas e tudo, é uma distribuição de valor mobiliário. Não, mas é um empréstimo, como assim? E aí, na época que o Banco Central estava fazendo, eu chamei a atenção e falei, olha, isso aqui vai dar problema na CVM. E aí eles foram falar, e de fato, sempre falou, olha, nosso entendimento se você montar essa plataforma aqui, vai ter que fazer uma oferta pública. Esquece, não tem como. E aí, de fato, o Banco Central, e você vê como eles são hábeis, né? Eles voltaram, alteraram a lei de mercado de capitais, lei dizendo o seguinte, que ofertas de CCBs em plataformas com responsabilidade de gestão financeira não são valores imobiliários. Olha, genial! Entendeu? Senão, você ferrava o negócio. Essa é uma outra discussão andando aqui, tá? Você tem um pouco a CVM dizendo, se você securizar qualquer coisa, é valor imobiliário. Sim. E a gente tá falando, puxa, mas qualquer coisa? Então, e aí tem um certo... Isso é importante, porque, como eu disse, a gente vai ter um monte de outros títulos sendo jogados em registradoras e vão ter muita securitização, né, para eu vender esses títulos. Isso a gente tem que resolver. Isso tem uma insegurança jurídica que tem que ser resolvida junto com a CVM, senão a gente vai travar o mercado. Sim, sim. Não, ainda mais agora, né, que as coisas vão se conectando, seguro, não sei o quê, nananã. Realmente, a ideia é você ter uma garantia, um leque de garantias que você possa utilizar em operações de crédito, etc., Exato. Que não necessariamente vem de mercados vinculados a Banco Central, sei lá, né? Então, eu acho que vai ter que ter realmente uma organização. Então, eu entendi que são etapas, né, que o Banco Central colocou para dar credibilidade nesse mercado de crédito, onde você nasce numa estrutura menor e aí você vai se aprimorando, vai aprendendo a modelar crédito, que é bem difícil mesmo. Dar crédito é fácil, né? É difícil receber, né? É que nem filho, né? Botar no mundo é fácil, criar é difícil, né? Exato, e é eterno, né? Não vai ter como voltar atrás. E aí, você comentou bastante dessa migração, né? Nesse momento que a estrutura amadureceu. E aí, ela tem a possibilidade de ter essa equiparação, com estruturas sofisticadas, com o que ela já faz dentro de casa. Que tipo de instituição financeira ela pode virar? Qual que é, na sua visão, a melhor alternativa? Ou o que tem sido mais recorrente dentro desse processo? Tá, então, instituição financeira você tem vários tipos, né? Então, você tem
banco comercial, banco de investimento, banco de desenvolvimento. Você tem corretora, distribuidora, corretora de câmbio, leasing, arrendamento mercantil, sociedade de crédito, financiamento e investimento, que é a financeira. Você tem vários tipos, né? Tá. Sociedade de crédito imobiliário, e aí vai. Para emprestar, você só consegue usar duas. Tá. Sociedade de crédito, financiamento e investimento, ou a velha e boa financeira, ou banco comercial. Tá. Ah, um banco de investimento pode emprestar? Não, ele pode emprestar, mas ele não foi feito para emprestar para pessoa física. Ele foi feito para emprestar numa operação que vai ter um IPO. Tá. São valores muito altos. Então, não é para isso. Então, você tem, realisticamente falando, dois tipos de instituição que podem dar empréstimo. Né? E o ponto é o seguinte. Banco, né, ele exige mais capital. Então, é 17 milhões e meio o número, que ainda está bem desatualizado, que é o número mínimo de capital. Mas se você for no Banco Central com 17 milhões e meio, falar com a Carolina Borer lá, falar, vou montar um banco, ela vai falar... Então, deixa eu te contar. Você não quer voltar com um 100zinho, né, 100 milhões e tudo tal. A financeira é 7,5. Tá. Então, já tem bem menor, né? Só que aconteceu um fato que mudou um pouco a lógica. Então, a financeira ela pode financiar, mas não tem agência, né? Ela não tinha conta, né? E aí, o dinheiro de pessoas, ela podia investir, ela pode fazer uma espécie de captação, só que ela tinha um título chamado RDB. Tá. Que é recebível direito bancário lá. Que é um papel que não tem... É um negócio meio bilateral, um contratinho e tal. Ela não tinha CDB, Certificado de Depósito Bancário. Tá bom. Tá? Aí vem a regra, e aí você fala, bom, agência, você quer... Banco pode abrir até 10 agências com esses 17,5. Alguém vai na agência? Você pode oferecer conta corrente, ok, isso é bom, e cheque. Cheque? Vou fazer com cheque. Então, você começa a olhar e fala, vou ter tudo isso mais. Aí, o grande pulo do gato foi a mudança para as financeiras. Financeiras podem emitir CCB. Pode emitir CDB, perdão, Certificado de Depósito Bancário, que nenhum banco faz. E financeira pode pedir também para ter conta de pagamento, não conta corrente, conta de pagamento. Então, você olha e fala, bom, eu tenho uma conta de pagamento que está ligada no Pix, que faz DocTed, tudo bem. Eu não posso usar esse dinheiro da conta de pagamento, porque é diferente de uma conta corrente, tá bom. Mas eu posso chegar para esse cliente e falar assim, escuta, no final de cada dia, por força de lei, financeira, tenho que comprar título público, eu te dou a receitinha do título público, então é remunerada a sua conta. Agora, se você quiser, pega um pedaço, até 250 mil, por exemplo, do seu dinheiro e compra um CDB nosso, que eu te pago tanto mais. Então, na prática, hoje... Se você olhar os dois modelos, economicamente, eu chego lá, o user experience é o mesmo, só que é menos regulação. Tá. E ela chega e faz a mesma coisa que um banco faz. Então, a não ser que você faça a questão de ter a palavra banco no seu nome, que tem cliente que fala, não, é super importante ter banco. Tudo bem. Tem uns que nem são e já colocam, né? Banco, meu sonho é ter um banco. Exato. Então, assim, hoje, eu sempre aconselho meus clientes e falo, olha, eu já fiz esse estudo para os clientes, a conclusão é que você não precisa mais de um banco comercial com conta corrente e cheque, porque a conta corrente é substituída pela conta de pagamento e os investimentos você faz igual a um banco. Então, fica com a financeira que é mais fácil. Entendeu? Então, Nubank, por exemplo, é uma financeira. É mais vantajoso do que ter toda uma estrutura. E assim, para quem não sabe, tem um negócio que chama Basileia, que não é muito agradável, né? As regras regulatórias são muito altas, São né? altas. Conforme vai subindo sua São categoria altas. ali. Exato. E entre financeira e banco é a mesma regra. Ou seja, quanto mais você empresta, mais capital próprio você tem que ter. Porque a lógica da Basileia, que é a lógica, é a seguinte. Se aquele empréstimo defaultar, o dono do banco tem dinheiro para honrar o quê? O depósito. Porque normalmente os empréstimos que um banco dá são baseados no quê? Nos depósitos que ele captou. Então ele tem que ter capital próprio para quando o depositante fala, cadê meu dinheiro? Eu não posso chegar e falar, então, como defaultou o empréstimo, então não tenho dinheiro para te pagar. Aí o banco quebra. Sim. Então é por isso que quanto mais você empresta, mais capital você precisa. Mas esse é igual, tanto numa quanto outra. Então por isso que ouvindo tudo isso, você fala, bom, então vou ficar com a financeira, entendeu? E dentro dessa classificação assim de tamanho, de proporcional, você acha que hoje a gente tem algo claro ou a gente ainda precisa mexer? Por exemplo, eu estou falando aqui das proporções, porque um SCD, uma CEP, etc., começa numa classificação de S5. Isso. Tem até o S1, né? Então, é o contrário, né? A gente desce, o menor continua, cresce maior, né, com o número e depois vai, conforme sua classificação vai ficando mais robusta, você vai subindo para ficar no topo 1. Mas você acha que isso tá coerente com o mercado de hoje? Ou a gente precisa ter alguma movimentação nesse sentido? Então, acho que primeiro é baseado num princípio da Basileia. Então, não é que foi inventado assim do Banco Central. E a lógica é, um banco S1 é um banco que, se quebrar,
ele causa risco sistêmico relevante para um país. Então, a gente está falando hoje de Itaú, Bradesco, Santander, BTG, que são bancos too big to fail, que esse é o termo que se usa. Que você não pode deixar quebrar. Só que, claro que bancos quebram também. Aqui, não tem madeira aqui, mas vamos torcer para que nenhum deles tenha um problema, porque, de fato, tem uma consequência tão grande que você quebra a economia. Então, só para todo mundo entender. Se aquele banco quebra, o depósito que eu tinha, eu só recupero 250. Então, se eu tinha toda a minha folha de pagamento da minha empresa e quebrou, eu não tenho esse dinheiro mais, eu perdi, só consigo 250 mil. Aí não vou pagar o empregado. Se eu não pagar o empregado, ele não vai pagar o empréstimo, ele vai perder a casa. Aí vira... Uma bola de neve. Então, este banco, ele tem, além das regras normais, ele tem uma série de outras regras muito mais duras e muito mais vigilância do que um S5. A SCD é um S5. Mas por que não está tão preocupado com o S5? Já que você empresta dinheiro, né, com o seu próprio dinheiro, se você quebrar, o máximo que acontece é que você quebrou. Você não tem esse efeito. E aí entra, mas e o FDIC? Não, mas o empréstimo você já fez e vendeu. Então, na verdade, o tomador é que vai pagar o empréstimo que ele captou. Então, e mesmo assim, já que é para investidor qualificado e não é para pessoa física, se você não receber no FDIC, problema, você também não vai quebrar, porque você é um cara que tem fundos, capacidade e tudo tal. Sim. Então, o S5 é um banco que tem muito pouco. E o critério de classificação é o tamanho de operações /depósito vis-à-vis o PIB brasileiro. Então, tem uma fórmula. Tá. Né? E é por isso que você faz esse modelo. Agora, a financeira, ela pode ser S4 ou S5, depende do tamanho. Tá. Aí você fala, mas é muito diferente do S1. Do S1 é diferente, S3, S4 não é tão diferente. Tem alguns benefícios e malefícios, depende do tipo de capital, formas de captação, como você contabiliza. Mas, no geral, elas são mais ou menos parecidas. O que muda, claro, uma S3 tem um monitoramento muito maior do que uma S4 e do que uma S5. E o S1 tem um monitoramento absurdo, porque é o too big to fail. Então, sim, faz sentido e você pode eleger a depender do seu tamanho. Então, uma SCD, inclusive, pode ser uma S4 por eleição. Eu posso. Tá? Então, não preciso fazer isso. Você indica lá, né? Você tem que indicar. E você fala S4. E aí, de fato, quando você é S4, tem uns benefícios que sobra mais. A forma de contabilização de necessidade de capital é melhor mesmo. Né? Mas, por outro lado, você tem mais relatório, mais report, esse tipo de coisa. Então, é um assunto que, assim, o tamanho, a classificação, tá ok. Ela segue um padrão. Eu nunca tive um cliente falando assim, é horrível, né? Eu sou S4. Tá. Não tem muito isso. E acho que vai bem na linha que você estava comentando desse crescimento, né? O cliente começar, então, às vezes com uma SCD, porque aí você vai estar numa estrutura S5 simplificada, vai entendendo também essas questões prudenciais, porque não é fácil para quem... Se alguém está começando, né? Se você já está no mercado, vai conhecer melhor. Mas para quem não conhecia antes, as regras prudenciais não são simples, né? Depois, eu acho que entra no dia a dia, mas esse início... E uma coisa que as pessoas não entendem é a sofisticação do Banco Central. Então, o cara é S5, não, é mais tranquilo. Tal. E aí, a pessoa que vai te visitar é um cara que tem, ou uma cara, né, que tem 40 anos de Banco Central, que sabe exatamente. Então, quando você fala um negócio que não é bem, não, peraí, você não está correto, deixa eu ver isso aqui melhor. Então, o nível de sofisticação, de monitoramento e as exigências do pessoal é muito, muito superior ao que você estaria acostumado com qualquer outro órgão público, a verdade é essa. Então, é muito comum que a gente monta SCDs ou IPs, né? Que começa a operar, de repente, começa a receber cartinha. Cadê o relatório tal? Escuta, se você não resolver, como assim? Você deixou o capital ficar abaixo? Abaixo. Então, se surpreende pela velocidade e sofisticação. E aí toma aquele tapinha na mão, chama lá para ajoelhar, manda para a diretoria, o cara fica nervoso. Primeira suspensãozinha. O cara fala, na próxima a gente pode pedir para você parar de operar. Então, assim, e aí o pessoal Às vezes fala... a pessoa pequena fala, ninguém vai me ver aqui, né? Não, imagina, tem outras pessoas, outras instituições para supervisionar, não. Carta para todo mundo, ofício geral, PR aqui, me mostra. Ou a falsa sensação, não vão ver. Você acha que eles vão ficar vendo? Não Exato. É bem assim. E outro fato interessante, né? Como é sofisticado o mercado, quando teve aqueles bancos americanos que quebraram, nós representamos um banco americano que tem um investimento relevante num banco digital. Tá. E aí, esse banco, por ser muito grande, foi solicitado pelo Fed para comprar esse banco lá fora, porque tinha quebrado. Né? Aí o cara entrou em pânico e falou, nossa, agora vai ter o efeito dominó, o Brasil vai entrar na linha de tiro, vamos correndo para o Brasil. E aí eles vieram e falaram, olha, vai quebrar esse nosso banco aqui que a gente investiu? Eu falei, olha, eu acho muito difícil, porque aqui tem um negócio chamado marcação a mercado. Aquele banco quebrou porque ele tinha... É o primeiro banco que eu vi que quebrou por ter muito título do governo. Olha que bizarro. Olha só. O que aconteceu? Para ele ganhar mais dinheiro, ele pegou todo o caixa do cliente, comprou título do governo e o título do governo vence depois. E aí, quando os clientes foram buscar, ele não conseguiu vender e quebrou. Então, ele quebrou com o título do governo.
Por que isso não aconteceria no Brasil, em nenhum banco? Porque na hora que o banco compra o título do governo e tem variação no preço, você marca ele com o preço no dia, diariamente. Tá. Então, quando eu começo a encher meu ativo de título do governo e estou marcando dia a dia e ele cai para um valor, que ele perdeu valor ou não tem liquidez, ele tem um valor de mercado menor. Então, aquele ativo não vale tudo aquilo. E ele já representa no meu balanço. E se ele vale menos, provavelmente eu vou ter que colocar mais capital. Então, o Brasil ele tem uma sofisticação tanta que isso jamais aconteceria. A verdade é essa. Tá? Olha só. Então, é muito louco isso. Você fala. E aí, a gente contou para o americano e o cara... Uau! Aqui é Brasil. Porque aqui, as IPs, elas são meio que obrigadas a comprar o título público, se ela, né, se ela quiser investir, ou deixar lá parado o dinheiro, que não vale a pena também. Então, se você já tem uma determinação até do governo de te direcionando para comprar o título público, como é que ele vai colocar você em risco? Nos Estados Unidos, nesse caso, não tinha obrigação. Questão de taxa de juros, ele quis ganhar dinheiro, ele achou que a taxa ia subir mais, ele aplicou todo o dinheiro, então fez... Acho que não foi. E na hora que ele aplicou, como não marcou a mercado, ele tinha no balanço um ativo desse tamanho. Mas, na verdade, não era verdade. Porque se ele fosse vender, era insuficiente para pagar toda a base. E foi o que aconteceu. Uau, e ele quebrou. Deus. Se tivesse marcação a mercado, o ativo dele ia estar real e eu não tinha dinheiro suficiente para pagar todo mundo. E aí ia chamar mais capital para eu ter dinheiro para honrar os depósitos. Sim. Olha que erro... Meio básico, né? Exatamente. Você olha agora, né? E você fala, no Brasil, isso aqui já existe. E é diário. O Banco Central sabe de todos os bancos. É impressionante. Olha só. Não é à toa, né? Que a gente está nesse patamar, reconhecido em vários locais no mundo, pela Bloomberg, pelo um monte de coisa, nas operações que o Banco Central tá fazendo, não só de inovação, né? Que a gente está vendo Drex, Pix, etc. Mas também essa parte de segurança. É uma referência em várias de fato. Frentes, né? Então, é exatamente isso. Acho que é muito legal. E é por isso que explica um pouco, né? Por que então o Banco Europeu não sobreviveu? Ou por que o banco entrou agora e não conseguiu competir? Porque é um mercado bem mais sofisticado que ele estaria acostumado até para padrão europeu. Né? Aí, claro, você vai competir com uma base de depositante gigantesca, você tem processos de decisão muito rápidos no bancos europeus, principalmente americanos, tem processo matricial de decisão. Então, acontece uma mudança, ele manda lá para o chefe dos Estados Unidos, que não sabe onde é que está o Brasil, para pensar, daqui a 3 meses ele volta. Então, 3 meses já tinha que ter tomado a decisão. Sim. Então, isso também afeta, né? Sim, sim. Você comentou, aqui a gente, indo para a última pergunta técnica, que existem aí algumas discussões, né, que são estruturais, são importantes. Você comentou a parte de duplicatas, de etc. O que você acha que tem... Quais desafios você acha que esse mercado de fintechs de crédito, de FDIC, etc., tem pela frente? Assim, pontos importantes que a gente precisaria resolver agora, ou que, na verdade, a gente nem está pensando, mas deveria pensar? Qual é a sua visão sobre isso? Então, acho que a fintech em si, né, como entidade, ela funciona muito bem, tem uma lógica boa, ela consegue oferecer empréstimo, ela consegue oferecer conta, consegue oferecer cartão de crédito e agora ela consegue iniciar pagamentos no Pix. Né? Então, lá para todo mundo entender, né, se você tiver o WhatsApp no seu telefone, né, o WhatsApp ele virou um iniciador de pagamento. A diferença é que ele não usa Pix, ele usa seu cartão pré-pago ou débito. Mas, basicamente, o que é o iniciador? Se eu vou mandar dinheiro para você, eu tenho que pegar o meu aplicativo do banco, preencher e falar assim, qual que é a sua chave, sua chave DICT lá, né, seu código, aí você recebe. O iniciador, ele é regulado pelo Banco Central e você não precisa mais abrir o seu aplicativo. Você autoriza o iniciador em seu nome a exigir que o dinheiro vá de A para B, sem pôr a mão no aplicativo. Então, eu vou dar minha senha e tudo. Esse IP não põe a mão no dinheiro, mas ele tem fé perante o banco onde está meu dinheiro e o banco, o IP, onde está a tua conta para fazer essa transferência via Pix. E no caso do WhatsApp, via débito ou pré-pago. Né? Então, agora ela também pode fazer isso. Então, quando você adiciona na linha de SCD essas duas atividades, você cria muito mais flexibilidade. Mas em todo modelo, eu preciso do FDIC. Tá. Então, acho que o grande desafio de qualquer economia que está crescendo é se você tem grandes solavancos, taxas de juros que sobem muito, você fecha esse mercado. O FDIC ele é muito ágil, né? Então, para que eu vou arriscar comprando cota de um fundo que rende, sei lá, 15%, 20%, quando eu posso comprar um título do governo que rende 13%? Então, esse é talvez o desafio de um país em que você tem um management, né, de taxa de juros, inflação, que é super bom, mas ele afeta o mundo real. Então, falta um pouco de estabilidade para as FDICs de funding. Esse é o grande gargalo de qualquer FDIC, de qualquer SCD. Por isso que elas acabam indo para captação via depósito. Então, uma financeira ou um banco, porque eu tenho essa flexibilidade que hoje eu estou muito na mão
né, do preço de mercado, que é normal, não tem problema. Então, eu acho que a entrada de pessoa física, ela ajuda a dar mais liquidez e um pouco mais de estabilidade nesse modelo de negócio. Então, por isso que eu acho que as SCDs são ótimas, funciona super bem, acho que é um modelo super vencedor, mas o funding é um problema que ele é cíclico, ele depende muito da economia e que afeta muito um processo que pode até destruir. Né? Uma fintech não vai conseguir captar, ele para de operar, ele fecha. Realmente. Eu acho que é o aprimoramento que vem com o tempo e a gente vai entendendo com as necessidades conforme as coisas vão acontecendo também, né? Exato. Eu acho que tem que ter essa serenidade na hora de fazer as coisas evoluírem. Exatamente. E terá muito trabalho pela frente, né? Graças a Deus, eu tenho gêmeos para criar. Viu? Graças a Deus. De tédio a gente não morre. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que está perto de meio de pagamento não morre de tédio. Eu sempre brinco, a gente devia fazer uma estátua lá em benefício, colocar o Banco Central, assim, em cima de um cavalo, falando obrigado, Banco Central. Exato. Nas suas falas, várias piadinhas aqui na minha cabeça, né? De banco quebra, não sei o que, graças a Deus, porque agora vocês têm o prédio lá, né? Exato. A gente tá com o prédio do Banco Central, exatamente. Se não tivesse quebrado, a gente ia ter esse prédio maravilhoso. Não ia ter um prédio maravilhoso, com aquele rooftop, nananã. Mas, ó, nós não achamos dinheiro nenhum, nem estátua, não tinha nada. Tava limpo. A gente procurou tudo que levantou o piso duplo lá, não achou nada. Batia nas paredes, via se tinha alguma coisa oca. Não tinha cofre escondido, nada, infelizmente. Poxa vida. Não, as histórias, né? Não, deve ter muitas histórias aí de bastidores dentro desse processo de muitos anos aí, né? De mercado bancário, né, Bruno? A gente faz uma temporada só de bastidores. Só de bastidores. Curioso. Tudo que você não sabe que acontece dentro do mercado financeiro, a gente encontra aqui. E aí, vinculando, né, nessa linha de coisas curiosas, o que você pode trazer pra gente de curioso, que ninguém imagina, assim, todo mundo olha pro Bruno, fala a referência, pessoa super, com oratória perfeita, explica fácil, né? Uma coisa super complexa que a gente tava falando aqui hoje e fica fácil. Como assim, né? A gente não sabia disso lendo a norma. A norma super ali, deve ser super tranquila ler ali, né? Pra ter toda essa clareza. Mas quem é o Bruno, assim? O que você tem de curiosidade? O que você faz de... Sei lá, eu vou falar. O que você faz de esquisito? Que ninguém entende. Falando, não. Essa pessoa... Que ninguém imaginaria, né? De diferente. Assim, por exemplo, eu descobri que a Mari gosta de comer tomate. Todos os dias ela come 5 tomates por dia. Nossa, que estranho, hein? Eu amo como fruta. Assim, imagina. Eu como à noite como salada e de tarde como fruta. Imagina, tira da bolsa, assim, um tomate. Gente, eu adoro, realmente. Eu acho que é esquisito, mas eu adoro. Aqui eu vou decepcionar vocês, mas vou tentar, tá? Mas até eu brinco, né? Lá no escritório, a aposentadoria é 65, né? Tá. E aí eu sempre falo, bom, eu não bebo. E não é porque meus pais são italianos, a bebida sempre foi minha mãe quando me apresenta, né? Ela fala, esse é meu filho, mas ele não bebe. É como se eu fosse doente. Então, porque bebida... Mas de fato, eu experimento o tempo inteiro e sempre odiei, então não bebo. Então, já não bebo. Né? Não sei contar piada. Não tenho hobby. Por que você não tem hobby? Porque o Banco Central fica emitindo norma o dia inteiro. Não consigo ter tempo pra isso. Né? Você não consegue. Vai fazer golfe. Golfe são 6 horas. Puta, onde é que eu vou achar 6 horas no final de semana? Não existe isso, né? Sim. Eu nado de manhã. Eu costumo nadar às 6 da manhã, então eu acordo às 5. Então não sei se isso é estranho pra vocês. Uau, é estranho. É estranho, né? Então, eu corro, então eu acordo cedo também. Eu acordo às 5, aí, né, tomo um café e tal, brinco com os cachorros, e vou pro clube, nado, depois faço ferro, alguma coisa assim. Então eu sou meio... dessa forma, eu sou meio radical, assim, sou super... Sigo disciplina e os meus filhos também são nadadores, então é meio tudo na família, né? Minha mulher também é super disciplinada. Então, negócio de... esse tipo de coisa. Segunda coisa estranha, que eu contratando a minha mulher, eu almoço salada, sempre não como mais nada, e janto comida normal. Totalmente errado. É o inverso. Mas por quê? Mas tem uma lógica. Importante, né? Sempre o encontro com os filhos no final do dia, agora estão nos Estados Unidos, mas jantar é momento mágico, né? De todo mundo junto e tal. Então, e a minha mulher é chefe de cozinha. Ela não gosta que fale, porque ela fica com vergonha. Mas ela é chefe de cozinha. Nossa, olha a escolha perfeita. Bruno é muito estratégico. Exato. E agora aposentado por causa deles, né? Se aposentou quando eles nasceram, mas comida em casa é uma maravilha. Né? E não é comida ruim, assim, monte de bolo. Não, é comida super bem balanceada e tal. Então,
bizarro eu acordo, tomo um café com leite e vou nadar. Eu nado 3 a 4 quilômetros com um café com leite só. Uau! Né? Depois puxo um ferro e tudo errado. Depois eu almoço uma salada absolutamente errada. Depois eu janto e aí como bem. Não fica com dor de cabeça de comer Não. tão... Gente, Não eu Uau. como bem. Eu como bastante tomate, mas eu como bem. Eu gosto de comer. E você nada em piscina, mas em mar, essas coisas também? Então, eu fui nadador, né? Até os 18 anos. Uau! E até 19. E parei, na verdade, porque comecei a trabalhar e também nadar, né? Convenhamos. Aí você tinha que não é aquele alimentar esporte, os gêmeos, né? né? Não tinha nascido ainda, mas eu queria ganhar dinheiro logo, porque eu tenho uma italiana muito ciumenta, né? Tá. Então ela controlava minhas namoradas, dizendo, não tem dinheiro pra te levar, não tem dinheiro pra combustível. Então eu falei, meu Deus, eu preciso começar a trabalhar logo, senão não tem como, né? Então foi a decisão de ir pro direito, que ganhava dinheiro mais rápido, tá? Entendi. Então eu acho que a ideia dessa história de esporte e tudo sempre teve muito presente. Então, eu me aposentei fazendo maratona aquática, que são grandes distâncias. A loucura que eu mais fiz na vida foi uma maratona de 27 quilômetros nadando. Meu Deus! Eu fiquei 6 horas nadando, perdi 3 quilos. Eu não conseguia nem ficar em pé quando eu cheguei. Meu Deus, imagina! Foi uma loucura. Então, eu sempre nadei a vida toda, competia, depois fui para maratonas aquáticas, e aí depois me aposentei, mas eu volto a nadar. E aí, os filhos, eles seguiram a carreira de natação. Que legal! E natação, no nível deles, tem treino sábado às 6h30 da manhã. Uau! Lógico, né? Então, a gente todo sábado vinha, levava ele, já que estava lá, a gente acordou, vamos nadar também. Que então, legal. a gente tem Aí é uma questão de família ali, é um momento também que todo mundo tá junto. E minha filha, quando ela estava tentando ir para as Olimpíadas, com 15 anos lá, que ela conseguiu ir, Que ela... fantástico! É um nível... não, realmente natação, não é ali. profissional. Ela tem dobra. Dobra é você, na natação, nada de manhã muito cedo, e depois você vai para aula, e depois treina normal à tarde, você dobra, né? Ela tinha dobra. E aí, o que aconteceu? Eu acordava com ela às 5, ela tava 15 anos, ela até falou, não quero ir, tô tão cansada. Eu falei, não vai, não, eu vou, quero tentar. Daí ela nadava das 6 às 7, toma banho, leva ela pra escola, daí depois minha mulher pegava ela no final do dia às 4 e vai treinar até às 8. Nossa! Então, a gente acordava muito de manhã cedo para levar, e eu nadava com ela, porque daí ela se sente, tem um companheiro, porque ela tá sozinha, não tem treinador, o treinador passa o treino. Então, eu tô com ela, daí você anima ela, faz companhia, ela fica aí. E aí, quando ela foi para as Olimpíadas, que ela conseguiu revezamento, ela foi pelo revezamento do Brasil, ela foi Que maravilhoso! com 16 anos, pro Japão, foi um negócio muito legal. E ela mesma fala, putz, foi um sacrifício, mas valeu muito a pena. E isso ajudou a formar muito a cabeça dela. Então, hoje, ela continua, ela vai tentar o índice olímpico agora, para dar uma prova em Paris, com 18 anos. Então, tem aquela cabeça muito legal. E o menino é a mesma coisa. Ele não foi para as Olimpíadas, ele é um bom nadador. E por ser menino, acho que matura sempre um pouco depois, né? Sim. E agora ele está na Georgia Tech, lá nos Estados Unidos, nadando. E você percebe que ele está focado, ele quer, não sei o que. Tá. Então, é muito legal ver essa evolução, né? Essa mentalidade deles. É bacana. Eu fico imaginando, assim, a Globo passando as Olimpíadas e o Bruno lá. Vai, filha! Imagina, que legal! Essa é a ideia. Maravilhoso, que incrível. Nossa, e os dois, né? Nessa mesma... E o mais difícil é o seguinte, natação, diferente de qualquer esporte coletivo, é você estar dentro da água, você está sempre com falta de ar, porque você, para melhorar, você está sempre treinando e você está sempre precisando de ar. E é um negócio solitário. Você tem as outras pessoas, mas ele é solitário. No final do dia é você e você. E é uma briga constante psicológica no treino. Eu estou cansado. Não, mas você não está cansado. Não, você está. Não, vou cortar. Não vou cortar. Então, você é o tempo inteiro brigando. Para um adolescente, é um negócio difícil, né? Para ele ficar. Tanto disciplina, que se você olhar o número de meninas que ficaram, zerado. A Stephanie era a única nadadora no Paineiras, não tinha mais mulher, ela treinava com os homens. Uau! Daí ela foi pro Pinheiros, porque tinham as mulheres lá, e ela precisava de mulher para treinar. E por quê? Porque é um negócio muito difícil para alguém que tem 16, 17, 18 anos. Porque você tem que abrir mão, tipo, vai ter a festinha na sexta. Escuta, mas você não pode beber. E outra coisa, tá? Amanhã tem treino às 6h30 da manhã. Não pode dormir tarde. Entendeu? Então, é um esporte que depende muito da pessoa. E uma coisa que a gente fez foi o seguinte, eu não quero mais. Não tem problema, pode parar. Mas eu gosto. Você gosta? Então você tem que ter esse sentimento para justificar você acordar às 6 da manhã. Sim. Senão, não tem problema. Ninguém tá colocando uma arma na sua cabeça. Mas é tão legal ganhar, né? Então treina. Tá bom. Então, eles cresceram se convencendo, e não nós impondo, que isso foi legal, né? E não tem fórmula mágica, deu sorte, né? Na verdade, cada criança é uma criança, depende muito da psicologia e tal.
Então, a gente deu muita sorte. Então, foi isso. Mas mérito legal. deles, né? Nossa, que Muito bom. legal. Olha, Bruno ajudando a humanidade de não criar mais advogados. Olha que coisa boa. Fugindo do Banco Central. Fugindo e colocando atletas, né? Porque o Brasil precisa disso, né? De incentivo, de tal. E principalmente em adolescentes, porque hoje em dia a gente vive nesse mundo muito louco. Se não tiver essa parte de disciplina e tal, e que seja genuíno da própria adolescente, para onde a gente vai, né? Exato. Agora, sobre carreira, né? Os dois estão estudando e nadando pela faculdade americana, né? Ela está fazendo Michigan, ele está fazendo Georgia Tech. Os dois escolheram business. Olha Não só. advocacia. Eu acho que aquelas finais de semana assustaram eles. Assustaram um pouco. Acho que o marketing... Não é bom, né? Filho, aqui 4 horas da manhã fazendo aqui um documento, conversando com reguladora. Entendeu? Então, não foi muito bom pro efeito de marketing, mas tudo bem. Que bom, que bom. Podiam ter ido, né, pra linha ali da culinária também, mas também não é nada fácil, né? Não. Também é bem estressante ali o ambiente. Muito bom, Bruno. Bruno, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua dedicação nesse mercado, nesses mais de 30 anos aí, mas principalmente nessa sei lá, alavancada desde a 12865, que eu acho que teve uma intensidade, não desmerecendo os outros, mas os outros períodos, mas eu acho que eram mais, sei lá, estruturados, né, mais consolidados e tal. Então era um negócio mais sofisticado, mas que teve agora um boom, né, de coisas. Então, acho que sua participação foi fundamental dentro desse processo para aprimoramento, para ajudar junto com o regulador, levar as nossas dores aqui, né, do mercado. Muito obrigada mesmo pelo bate-papo, né? Pelo Foi muito bate-papo. bom. Não, obrigado a vocês e parabéns aqui pela iniciativa. Acho que super importante. A gente falou, né, de educação financeira, né? Isso faz parte da educação financeira, né? Sim. Esse entendimento, o porquê das coisas, isso é fundamental para uma sociedade melhor, né? Então, vocês estão de parabéns aí pela iniciativa. Adorei aqui o podcast. Quando vocês quiserem, estou à disposição. Só não pede para falar coisa que eu faço estranha, né? Porque não tem muita coisa. Né? Muito bom. Obrigada, gente. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.